Pessoal, estudo dirigido da segunda semana aí. Exercício 1. Enche-se de gás um balão esférico a razão de 4 metros cúbicos por minuto. Determine a velocidade que cresce o raio do balão no instante em que R é igual a 1 metro. Então vamos lá. Aqui, ó, 4 metros cúbicos é a variação, então, ó, metros cúbicos é volume, minuto é tempo. Então isso aqui é a variação do volume em função do tempo, né? Então, na verdade, é a velocidade com que o balão está sendo cheio, 4 metros cúbicos por minuto. O exercício está pedindo para determinar a velocidade que cresce o raio, ou seja, a variação do raio em função do tempo, certo? Mas aqui a gente tem o seguinte, e aí no instante R igual a 1, né? Então isso aqui é o instante que a gente está calculando. Beleza, a gente tem o volume. O volume aqui, no caso de um balão esférico, ou seja, de uma esfera. O volume de uma esfera é dado por essa fórmula aqui, ó. Volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então essa é a fórmula do volume de uma esfera. Beleza? Então a gente vê que o volume ele depende do R, ó. Ele é escrito em função do raio. E o raio é que varia em função do tempo, né? Então a gente tem a ideia de função composta aqui. Então a derivada do V em relação ao t ela é feita assim, ó. A derivada do V em relação ao R e a derivada do R em relação ao t. E aí a gente tem essa fórmula aqui então, certo? O dV dt, o exercício já deu que é 4, ó. O dV dr eu consigo calcular aqui, ó. O dV dr vai ser a derivada dessa função aqui em relação a R. Então eu vou descer esse 3 multiplicando aqui, tá aqui multiplicando, e subtrair 1 aqui em cima que é 2, ó. O 4π e o 3 são constantes, eu só repetir, né? Então derivei só R ao cubo porque a derivada aqui, ó, derivada em relação a R, né? Então desci o 3 multiplicando, subtrair 1. E o dr dt é justamente o que eu quero calcular. Beleza? Cancelei esse 3 com esse 3, aí sobrou 4πr ao quadrado. Passo para cá dividindo, né? Cancela 4 com 4, substitui o r por 1 aqui, ó. Né? Então cancelei o 4 com 4, substitui o r por 1. Então ficou 1 sobre π a resposta. 1 sobre π. Como eu estou falando de r aqui, estou falando de r é metros por tempo, que é minutos. Né? Então a variação do r em função do t é dada por essa fórmula aí. Exercício 2. Uma pedra é lançada em um lago, produzindo uma onda circular, em que o raio aumenta a uma velocidade de 25 cm por segundo. Encontre a razão com que a área do círculo varia quando R é igual a 2 cm. Então, primeira coisa, ele está falando aqui que o raio aumenta a uma velocidade de 25 cm por segundo. Então, a variação do raio em função do tempo. Certo? Quer que você encontre a razão com que a área vai aumentando, né? Então, na verdade, eu quero a variação da área em função do tempo. Então, ele deu aqui a variação do raio e me pediu a variação da área, né? No instante, R igual a 2 centímetros. Beleza. Qual que é a fórmula da área de um círculo? Está produzindo uma onda circular, no formato de um círculo. Qual que é a área de um círculo? Né? Aqui não é V, né, gente? Aqui é A. Ficou errado aqui é A, ó. A igual a πr ao quadrado. A área de um círculo é πr ao quadrado. Então, o A está escrito em função do R, ó. E o R variando em função do T, como a gente viu aqui, ó. Né? Então, só trocar esse V aqui por A. Então, para calcular a variação de A em função do T, que é o que eu quero calcular, eu tenho que calcular dA, dr e dr, dt. Certo? dA, dt é o que eu estou procurando, né? dA, dr é a derivada disso aqui, que é a área. Lembrando que aqui não é V, que é a área. A derivada disso aqui em relação a R é só descer esse 2 aqui, ó, fica 2πr. E o valor do dr e dt, o exercício já deu que é 25 aqui, ó. 25, ó. Então, substituindo aqui esse R por 2, que é o aumento 2, fazendo a multiplicação, então vai ser 100π, como é área, centímetros quadrados, por tempo, que é segundos, a resposta do número 2 aí.